Bom, galerinha, vamos embora. Vamos embora. Começar aqui essa bateria de questões aqui, tá? E aí, boa noite a todo mundo, tá? Quem tá ao vivo e quem eu não pôde entrar, mas vai assistir depois. Então, a galera Beto, Darlando, Socorro, Gascleide, Jéssica, Yara, tá? Bom, pessoal, vou falar um negócio pra vocês. Parece que a galera tá meio desmotivada aí, né? Já Laninha saiu do grupo, falou comigo no privado. A Gascleide disse que hoje estava cansada, a Tiara também tá cansada. Parece que a galera tá meio motivada, né? Depois que a galera faz o concurso, aí dá aquela sacolejada, mas é como eu falei ontem no grupo, a gente não pode esmorecer, né? A gente não pode esmorecer porque os concursos estão aí e quem fez domingo passado o concurso da Prefeitura de Salgueiro viu a dificuldade, né? A gente tava com um grupo aí para esse concurso, só de Salgueiro aí, tínhamos 27 pessoas, comigo 28 no grupo. E aí a galera, assim, tudo que a gente trabalhou, graças a Deus, caiu, né? Inclusive teve uma menina que fez para técnica de enfermagem. Ela falou que caiu 15 questões de informática, das 15 ela acertou 12. E ela não assistiu nenhuma aula. Ela só assistiu no outro dia gravada, porque ela sempre estava de plantão, porque ela trabalha no IMIP. Ela assistia no outro dia, né? A aula e fazia anotações. Então, graças a Deus, essas aulas gravadas têm sido muito úteis, né? A galera que não pode estar ao vivo, mas no outro dia faz um esforço, assiste, anota, enfim. Então, graças a Deus que esse projeto está dando certo. É aí que acontece. Como a galera está meio desmotivada, está esperando sair alguma coisa, não sei, né? Mês que vem, Cláudio, Natália, o pessoal, mês de julho, eu vou tirar férias de 20 dias. Aí eu vou dar uma viajada com meus meninos. Então, assim, a galera que vai fazer o concurso, né, como Natália aí, tem a Amanda também, que está no grupo, que vai fazer o concurso do Ceará, tá? Então, assim, a gente vai dar uma segurada, Claudião e Nath, até o concurso aí do Ceará, até o dia 12, né? O concurso é dia 13, né, Bolacha? Dia 13, não, dia 14. Dia 14 e de, 14. 14, pronto. Aí depois tirei 20 dias de férias, a última vez que eu tirei férias foi 2018. Há um tempinho, né? Essa vida de caminhoneiro tá corrida demais. Beleza? Mas aí tá tudo tranquilo aí, só para relaxar a mente mesmo. Só para relaxar a mente. 2018, claro. Tu acredita? Foda, bicho. 6 anos entre as férias. E aí, hoje eu tô. Uma bateria da porra de. Ontem mesmo viajei ontem. Viajei ontem. Cheguei agora de noite. Amanhã já viajo de novo. Mas amanhã eu vou pra Custódia. Pertinho. E de volta dá nem 4 horas de viagem. Tá de boa. Então, assim, tá nessa maratona, né? Preciso também fazer uma atualização de uns cursos lá do trabalho. Terminei segurança da informação. Teve mais uma atualização, terminei. Aí, aos pouquinhos vai se encaixando. Confesso a vocês que tem sido meio complicado, assim, porque chega essa hora, a gente fica meio cansado, né? Principalmente quem passa o dia viajando. Mas já que a gente assumiu o compromisso, a gente tem que ir até o fim, né? Não tem esse negócio, não. Eu não sei se algumas pessoas ficaram meio chateadas quando tem aula hoje, mas eu precisava viajar e tal. Mas, assim, imprevisto, principalmente no trabalho, acontece, né? Acontece. Mas a gente vai se ajustando aqui e vai dando tudo certo. Beleza? Então, ó, vamos dar uma respondida aí nessas questõezinhas aí que eu trouxe para vocês relembrarem, certo? Para dar uma relembrada e para anotar também, né? Para anotar as coisas aí, porque a galera que fez o concurso domingo aí, a gente resolveu, cara, foram 12 encontros. Cada encontro, cada encontro 30 questões no mínimo. 30 questões no mínimo. Então, a gente resolveu, bicho. Olha, resolveu 360 questões, pô, de informática, sem repetir nenhuma. Sem repetir nenhuma. E a galera, bom, uma das alunas mesmo, como eu falei, ela disse que das 15 acertou 12, né? Então, assim, foi muito bom isso. Muito bom isso. Então, amanhã mesmo eu estou marcando uma live com a galera para corrigir as questões, né? Para o pessoal ver onde é que errou e tal. Dar esse feedback pro pessoal, né? Porque é importante. Mas tem sido assim. Tem sido assim a correria. Então, ó, trouxe aí essas questãozinhas para a gente dar uma relembrada e ver como é que resolve, tá? Principalmente Natália, que vai aí fazer esse concurso. Muito importante essa resolução de questões. Beleza, Nath? Vamos embora. Aqui, ó.
Ó, primeira questãozinha diz o seguinte aí, ó. Que quanto à segurança da informação, tá? Analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. Aí o item 1 diz o seguinte, que o spyware, mais conhecido como antivírus, ó, aí o cara já pode parar por aí, né? Spyware, mais conhecido como antivírus. Quem foi que disse que o spyware é antivírus? Não existe isso. Mas vamos continuar. Os spyware, mais conhecidos como antivírus, são softwares específicos para a devida segurança da informação individual e corporativa. De fato, o spyware ele não deixa de ter de ser uma segurança a mais, né? Um software. Mas ele jamais. Cadê o mouse? Perdeu o mouse. Mas ele jamais é antivírus. Então, ó, primeira já é falso. Tá? A primeira já é falso. A segunda, e o segundo item, diz assim: o Trojan ele é um tipo de programa malicioso, né? Que pode entrar em um computador disfarçado como um programa comum e legítimo. Verdadeiro, né? Verdadeiro. E a terceira item diz o seguinte: que malwares são programas de computador destinados a infiltrar-se em um sistema de computador de forma ilícita, com o intuito de causar danos, alterações ou roubar informações. Perfeito. Então, só não resta marcar aí a letra B. Já até estava de negrito aí. Então, assim, uma questãozinha que a gente às vezes está acostumado com questão certa ou errada, né? Pega uma questãozinha dessa, Natália, principalmente você e a Amanda, depois irá assistir esse vídeo, que vocês vão trabalhar lá na IDECAM. Então, a IDECAM vai ser múltipla escolha. Então, vai dar esse pouquinho de trabalho de vocês fazerem a leitura, né? E é muito mais, assim, eu digo que é muito mais vantajoso você fazer questões de certo ou errado. Porque ou é certo ou errado. Não tem, a pessoa não fica em cima do muro, entendeu? E nesse caso da IDECAM, Nath, e Amanda, qual é o conselho que eu dou a vocês? Leia a questão de boa, sem estresse, tá? Se surgir uma duvidazinha, marca ali alguma observação e vai para a próxima. Não pode perder tempo, tá? Porque o tempo é ouro no concurso público, tá bom? Uma questãozinha primeira aí, ó. Primeira questão, item letra B, certo? Aí a segunda questão diz o seguinte: que em uma situação hipotética, um tipo de código malicioso foi detectado no TRESP e tinha característica de ser controlado pelo invasor via processo de infecção e propagação automática. Aí ele diz: ele explorava diversas vulnerabilidades existentes em programas instalados. Ponto. Foi verificado ainda que a comunicação entre os infectados e o invasor ocorria de várias formas, via servidor web, canais IRC, redes do tipo P2P, entre outros meios, e eram recebidos automaticamente pela rede. Aí ele fala: um programador de sistemas analisou estas características e observou que os computadores atingidos ficavam semelhantes aos zumbis. Opa, já começou a clarear, né? Zumbi. Aí ele diz: pelo fato de serem controlados remotamente, sem o conhecimento de seu usuário. Tá? Trata-se de um código malicioso conhecido como. Olha o bizuzão aqui, ó. Ó, zumbi, tá? Zumbi é aí a nossa ponta para começar a investigar a questão. Então, a banca praticamente, nessa situação, quando ele cita o nome zumbi, ele praticamente dá a resposta, né? Por quê? Se você pesquisar na internet aí, nos livros, você vai ver que tem um desenho de um zumbi, que é a cabeça do computador, e o zumbi andando assim, né? Então, todas as vezes que falar em zumbi, o vírus, né? O código malicioso que se encaixa nesse perfil de zumbi é nada mais do que o bot, tá? É o vírus de bot, ou boot, alguns chamam boot, né? O que significa isso? Como ele mesmo fala assim, ó, toda vez que a máquina é ligada, né, ele dá o boot. Então, toda vez que a máquina é ligada, simplesmente o zumbi ele entra em ação, tá? Ele entra em ação. Então, qualquer questão de concurso público, qualquer questão que você for fazer em qualquer concurso público, né, na área de informática ou em qualquer outro cargo, se a questão se referir a zumbi, você marca que é de bot, tá?
Então, existe o vírus, ou bot ou boot, né? Como queira chamar. Então, existe o tal do bootnet, né? Que é outro vírus. Qual a diferença? Porque o vírus de boot, ele infecta só uma máquina. E quando ele fala no bootnet, ele infecta a rede toda, tá bom? Então, assim, se a gente for analisar algumas questões referentes à segurança da informação, a gente já tem em mente, né, algumas técnicas. Por exemplo, a gente sabe que se autorreplicar, qual é o vírus? O OR, né? Agora a gente já sabe que falou em zumbi, vírus de boot. A gente sabe que pescou, né? Quando ele fala em pescar, a gente está falando de quê? Do phishing, né? A gente sabe que quando ele cobra resgate, né? Quando ele cobra resgate, a gente está falando de quem? Vocês se lembram ainda aí, vocês dois aí? Quando cobra o resgate, o ransom. Então tem algumas características que a gente já vai anotando aí, já vai pegando o bizu, tá? Para não perder tempo nas questões. Então, falou em zumbi, bote. Beleza? Certinho aí, Claudio? Certinho, Natália? Show de bola. Ok. A terceira questãozinha diz assim, ó. E motores de busca, como o Google, o Bing e Yahoo, apresenta os mesmos resultados para as mesmas pesquisas, pois tem a mesma base de dados. Ó, vamos analisar. Vamos analisar aqui, ó. Se liga só. Motores de busca como Google, Bing, Yahoo apresentam os mesmos resultados para as pesquisas. Até aí, verdadeiro, tá? Até aí, verdadeiro. Só que ele dá uma cagada no final. A base não, Felizmente. né? Oi? A base não, né? Justamente. Aí é onde entra o erro, entendeu, Nath? Porque realmente ó, apresenta os mesmos resultados para as mesmas pesquisas. Por exemplo, se você colocar lá no Google IDECAN, CESP, vai te dar um resultado. Se você colocar a Bing, vai te dar aquele mesmo resultado do Google. Se você colocar o Yahoo, vai te dar o mesmo resultado. Os resultados vão ser idênticos. Só que ele diz o seguinte, que eles têm a mesma base de dados, negativo, né? Então, quando ele entra nessa parte aqui, aí o negócio ficou feio. E aí, ó, ele marca errado. Então, o que acontece? Muito cuidado na hora de analisar, que às vezes a gente está com uma mente tão cansada que a gente começa a ler, chegou até aqui e diz assim, verdade. Poxa, tanto faz. O que eu botar, a pesquisa, o resultado vai ser o mesmo. Só que ele disse que a base de dados é a mesma, não é a mesma base de dados. Entendeu? Então, então é complicado, entendeu? É muito complicado. Então, anotar aí o bizuzinho, show de bola. Vamos embora para a quarta questão. Que diz o seguinte, na quarta questão. Falou, o Cláudio, falou em Darlando, mandou uma mensagem aqui, ó. Sou o pai dele. Falou, foi? falou que o pai dele tá na mesma lá, tá entubado. E que amanhã vão mudar a respiração dele para ver se ele acorda menos agitado. Toda vez que diminui a sedação dele, ele fica agitado. O negócio é sério lá, viu? Não é E brincadeira, dia não. desse que tudo certo aí pra ele, né? Ele é bom depois mandar até uma mensaginha pra ele, até pra animar o cara, né? Porque quando tiver 1%, tem vida, né? Tem fé. Verdade. Bom. Olha lá, quarta questão do seguinte, que o comando que possibilita encontrar arquivos específicos é chamado FileTape, PDF. Perfeito. Isso aqui, ó, é de praxe, tá, Nath? Tu que vai fazer, tu e a Amanda que vão fazer o concurso. Falou em FileTape, falou em FileTape.pdf, ele simplesmente vai encontrar o arquivo específico no formato PDF, tá? Então, se você botar lá, FileTape, provas da IDECAN, um exemplo, entendeu? Ele vai te dar especificamente aquelas provas que tu almeja encontrar. Para não tu botar lá, provas da IDECAN, ele vai aparecer um monte de prova que a IDECAN faz, né? Vai polícia, de tribunal, Sabia. de prefeitura, entendeu? Mas quando você bota esse código específico, esse comando FileTape, ele simplesmente ele volta só para o que você quer diretamente, para não perder muito tempo. Beleza? Então, ó, quarta questãozinha aí, ó, correto. Tranquilo?
Aí a quinta questão fala assim, ó, que os cookies são pequenos arquivos de texto armazenados em nosso computador que são gerenciados pelos navegadores. Perfeito. Aprendemos isso aqui, conversamos, já resolvemos questões, né? E a gente sabe, cookies são pequenas partículas dos sites que você acessa. Perfeito. Aí diz lá, eles têm por função enviar algumas informações aos servidores web dos diversos sites que visitamos, para que saibam que somos, para que saibam quem somos, quando foi nossa última visita àquele site e etc. Então, ó, questãozinha também, correto. Então, lembram quando eu falei que quando a gente acessa os sites, que os sites a gente acessa no modo anônimo, privativo, que o outro usuário doméstico que sentar naquela máquina, ele não vai saber que você acessou aquele devido site. Só que o site lá sabe que a máquina tal, dia tal, acessou. Ou seja, então quando você navega no anonimato, quando você navega no privativo, você não fica invisível 100%, né? Como ele disse lá em cima, o servidor web sabe que você, não sabe que você, Natália, Cláudia, acessou, mas sabe que aquela máquina do IP tal acessou naquele dia, entendeu? É assim que ele funciona. Uhum. Então, ó, como ele diz lá, que ele tem por função enviar algumas informações aos servidores, justamente as informações que ele envia aos servidores são os IPs da máquina, naquele dia, naquele horário, entendeu? E assim por diante. Então, ó, esse negócio de dizer, é 100% invisível, não, não é 100% não, porque os servidores web sabem que aquela máquina de IP tal naquele dia acessou, tá bom? Então, eles têm por finalidade enviar informações aos servidores web, do site que você visitou, tá bom? E qual foi a última vez? Então, essa daí também é uma questãozinha clássica. Falou em cookies, já sabe, pequenas partículas. Sexta questão diz o seguinte, que em navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, há a opção de abrir as páginas de interesse em um modo de navegação conhecida como privativa ou anônima, que acabamos de falar, né, na questão anterior. E diz o seguinte, que tem como uma de suas características, ou seja, lógico que tem várias características, mas embaixo tem como uma de suas características. Ele diz, a letra A, ter um tempo máximo de exibição de cada página visitada. Falso. Não tem tempo máximo, não. O tempo que vai dizer é você, no seu tempo lá. Tá? Se você quiser que aquela página fique o dia todinho aberta, ela vai ficar o dia todinho. Aí ele diz lá, não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas. Não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas. O que é que vocês acham disso daí? Eu marco essa aí. Marcaria essa daí, né? Vamos analisar as outras, que diz assim, exigir o cadastro do usuário a cada página. Falso. Não exige porra nenhuma, só basta você dar o comando lá, né? Aí vem a outra lá que diz assim, ó, ser exclusivo de dispositivo móvel. Falso. Então, ó, o que sobrou pra gente é a letra B, né? Conforme aí Claudio disse que marcaria isso aí, tá? Mas uma questão de múltipla escolha, meu povo, seria bom a gente fazer uma análise de todas as alternativas, tá? A não ser que você esteja muito convicto naquilo ali mesmo. Eu de ler a letra B e foda-se o resto, que eu vou marcar essa daqui e tá tudo certo. E vou correr pro abraço. Então, se você tiver muito convicto, de fato, aí você marca aí, tá bom? Mas o ideal seria fazer uma análisezinha, porque às vezes uma vírgula, uma palavrazinha tira o cara de tempo. Beleza? Vamos de sétima questão, que diz assim, ó. Embora lá o Mozilla Firefox possua diversos recursos, né, ele não permite que atalhos sejam criados na área de trabalho do Windows, com a finalidade de acessar uma página que o usuário já tenha visitado. Ele diz, o acesso ao site deve ser realizado unicamente pela barra de endereço do Firefox. Ou seja, questãozinha capciosa, mas errada, né? Qualquer navegador, qualquer pasta, qualquer arquivo que a gente tenha, nada impede de você criar um atalho. Nada impede. Tá bom, meu povo? Então ali ele citou o Mozilla Firefox, mas ele... Oi, fala, Nath. No caso, a questão ficou errada por essa palavra unicamente. Se não tivesse essa palavra, poderia estar certa. Não por conta disso aqui, Nath, ó. Que ele não permite que atalhos sejam criados. Ele permite sim.
Qualquer navegador permite você criar um atalho, tá? Entendi. E isso aqui também, Nath, ó, unicamente pela... Ele está dizendo o seguinte, que para você acessar aquele site, o único caminho é você abrir o site e unicamente digitar lá na barra de endereço. Então, isso não é a solução. Porque, por exemplo, você pode acessar lá, eu estou acessando muito a página do PCI Concurso, mas toda vez eu tenho que clicar no navegador, às vezes demora a abrir um saco. Então, assim, nada impede que você clique lá no endereço, tá? E depois ir para o trabalho, clicar com o botão direito, enviar para, né, criar um atalho. Então, nada impede. Então, os dois erros aí nessa questão é quando ele diz que não permite criar atalhos. Então, o primeiro erro está aqui. O segundo erro diz que o único acesso, né, é pela barra de endereço do Firefox. Não é o único acesso. Você criando um atalho, você também tem uma segunda opção, né? Tem outro acesso pelo atalho. Então, o erro estaria estaria 100% nesses dois erros aqui. Unicamente e quando ele não permite. Beleza? Beleza. A oitava questão diz assim, ó, que assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente a definição básica e conceitual de um faro. Você está dizendo que tem 4 letras e só existe uma, né? A única que identifica corretamente, ou seja, então tem 3 letras aí que tem alguma casquinha de banana. Então, olha só, a letra A mesmo diz o seguinte, que o faro ele é um poderoso recurso para proteger uma rede de antivírus. Onde é que está o erro aí? A gente sabe que ele protege rede. Agora, a rede de antivírus, pelo amor de Deus, me ajude, né? Então, ó, não existe rede de antivírus. Não existe. A letra B diz o seguinte, que recurso que permite criptografar tanto uma rede PAN como uma rede LAN. Também está errado, né? Porque não é só 2 redes. A gente tem mais redes. Temos a rede WAN, tem uma rede MAN, né? Rede CAN. Então, tem muito mais que 2 redes. Então, também está errado aqui, certo? A letra C diz que ele é um dispositivo de hardware que converte sinais analógicos em digitais. Pelo amor de Deus, né? Então, como disse aí nossa amiga Bolacha, ela marcaria a letra D. E, de fato, seria a letra D. Por quê? Porque ele diz que o faro é a primeira linha de defesa, né? Tanto em uma rede pessoal como corporativa. Então, beleza. Ou seja, é aquela rede que fica, aquela galerinha que fica, né, no perímetro ali, em toda a rede, como se fosse um vigia, né? Então, é a primeira linha de defesa, né? Então, assim, já tenta segurar a porrada para que o invasor não passe para dentro da empresa, né? Não passe para dentro da empresa. Então, letra D Eu aí, estava estudando, eu estava fala. estudando hoje de tarde no meu caderno de anotação, aí eu lembrei. Tá vendo aí? Por isso que é importante a gente anotar essas coisas e resolvendo questões, porque a gente vai lembrando, né? Vai lembrando, É pô, verdade. já vi isso aí. Isso aí eu já vi também. Aí pronto, aí fica mais fácil. Então, letra D. Nona questão diz o seguinte, que desde que a internet se tornou mais acessível, tá? Várias pessoas se viram vítimas de golpes e crimes virtuais. Ponto. Assinala a alternativa que está incorreta quando os principais motivos para adquirir programas antivírus e firewall. Quanto aos principais motivos para adquirir. Então, o que é que ele diz? Letra A. Atualizar as versões de todos os aplicativos. Atualizar as versões de todos os aplicativos. Letra B. Evitar vírus e spam propagado por e-mail. Letra C. Prevenir acesso remoto pela internet. Letra D. Atualizar com a evolução das ameaças. Então, o que é que ele quer dizer? Assinala a alternativa errada quanto aos principais motivos para adquirir programas de antivírus e firewall. Então, assim, hoje, você adquirindo os programas do antivírus e de firewall, o que é que, de fato, isso vai acarretar para você? Quando você adquire programas de antivírus e firewall, você atualiza com a evolução, você fica atualizado com a evolução das ameaças? Sim. Então, letra D, verdadeiro. Letra C diz assim, que você previne o acesso remoto
pela internet? Também, verdadeiro. A letra B diz assim, que você evita vírus e spam propagado pelo e-mail. Também. Quando você adquire programas antivírus e firewall, você livra tudo isso ali. Agora, a letra diz o seguinte, que se você adquirir antivírus e firewall, você vai atualizar as versões de todos os aplicativos. Aí fica difícil, né? Não vai atualizar nada. O antivírus e firewall, eles vão atualizar eles mesmos. Né? Quando você contrata lá um antivírus, e tem uma atualização lá, você vai conseguir atualizar? Vai. Por quê? Porque você pagou a licença, tá tudo certinho, é bacana. Tá? O firewall, você consegue atualizar? Consegue atualizar de boa. Então, eles só vão atualizar eles mesmos, mas nem não vão atualizar todos os aplicativos que você botou na máquina. Isso aí jamais. Então, se ele está dizendo que é o quê? Ó, ele quer a questãozinha incorreta, ou a questãozinha errada, ou a falsa. Então, sobrou para você aqui, ó, letra A. Letra A. Beleza? 10ª questão fala assim, ó, que acerca do servidor que permite às máquinas de uma rede de computadores obter um endereço IP automaticamente, seria o servidor DNS? Então, ó, seria o servidor DNS, né? Então, vamos raciocinar, né? Servidor que permite que as máquinas de uma rede obtenham, né? E obtenham e ganhem, né? E ganhem, que ganhe um IP. Isso, jogador, é isso aí. Então, ó, quem é o cara que distribui, né, os IPs? É o famoso DHCP. Beleza? E o DNS, cara? Isso. E o DNS? A função do DNS não é distribuir IP. A função do DNS é sincronizar o navegador com o site, né, o serviço web. Então, ele tem a função de transformar, né? Então, o DNS tem essa função, não de distribuir IP. De distribuir IP é o DHCP. Tá bem que vocês estão ligadinhos aí, tá? Aí, a 11ª diz o seguinte. Analisando a imagem seguida do WinRAR, é correto afirmar que ele corresponde ao compactador de arquivos. Vamos lá. De fato, né, esse seria o conceito do WinRAR, tá? Do WinRAR. Esse seria compactador de arquivos. Só que esse aqui não é um WinRAR. Isso aqui é um WinZip. Esse é o WinZip. O WinRAR é aquele que tem a imagem do 3 livros e no meio um cinturão amarrotando ele. Aquele aqui é o WinRAR, tá? E também tem uma novidade também para vocês que é muito importante vocês anotar. A Microsoft comprou os direitos agora da WinZip. Então, quando você instala a máquina do Windows 10 ou compra alguma máquina que já vem com o Windows 10, o WinZip agora vem de fábrica, ele é nativo, tá? Mas você pode baixar ele também, mas ele já vem no sistema, é nativo. Beleza? Então, anota essa informação importante aí. Então, 11ª, errado, tá? 11ª, errado. E a 10ª também tá errada aqui. Esqueci de marcar. Tranquilo? Vamos de 12. Que diz assim. Acerca do navegador do Google Chrome, é correto afirmar que a opção de excluir o histórico de navegação, o que vai acarretar? Letra A. Tem a mesma funcionalidade de limpar os dados da navegação. Excluir o histórico de navegação. Tem a mesma funcionalidade de limpar os dados de navegação? Não. Limpar os dados de navegação é uma coisa. Excluir o histórico de navegação é outra, né? Porque assim, os dados você pode. Eu vou limpar os dados aqui porque eu deixei salvo minha senha.
Isso significa que você lá vai, o histórico tem nada a ver com os dados, tá? Então, a primeira aí já tá fora do baralho, como diz a história, já tá forinha. A letra B diz o seguinte, que apaga os cookies e outros dados dos sites. Apaga os cookies e outros dados dos sites. A função de excluir o histórico. Apaga os cookies e outros dados dos sites. Não, primeiro que não apaga os cookies, né? Quando você exclui o histórico da navegação, você não apaga os cookies. E você não navegou no anonimato, a pastazinha do cookies ela vai ficar lá na pasta arquivos e programas lá, paradinha. Então já está errado também. A letra C diz assim, que a função, a opção de excluir histórico, apaga todos os dados referentes à navegação. Apaga os downloads, apaga a senha, apaga tudo. Aí é errado também. A letra D diz que permite apagar o histórico de download e o respectivo arquivo. Quer dizer que eu vou lá, apaguei o histórico da navegação. Vai apagar todo o meu download e vai apagar, respectivamente, aquele arquivo que eu baixei. Então, também está errado, né? Então, o que sobrou aqui foi o seguinte, que quando você aciona excluir o histórico de navegação, vai limpar o histórico de todos os dispositivos conectados à conta do usuário. Ou seja, se sua conta lá sincronizou todo o seu Gmail, né? Por exemplo, eu tenho dois telefones aqui, né? Todos que estão com a mesma conta. E estou aqui com vocês aqui, também conectado com a mesma conta que está aqui, nos dois. Então, se eu chegar aqui no computador e apagar o histórico de navegação, automaticamente ele vai apagar o histórico dos dois celulares. Por quê? Porque eles estão com a conta sincronizada. Beleza? Então, o que fez em um, espelha em outro. Tranquilo aí? De boinha? Vamos para 13 aí. 13ª questão. Eita, mas eu cansaço agora. 13ª questão diz o seguinte. A seguinte planilha, ela foi elaborada, tá? Lá no Excel 2016, ok? E instalada em um computador com Windows 10. Aí ele diz que as colunas da planilha estão identificadas pela letra A e B, no topo da imagem, e as linhas pelo número 1 e 2, tá? Pelo 1 e 2. Aí ele diz o seguinte lá, que o conteúdo exibido na célula B2 pode ter sido gerado pela fórmula. Tá aí a fórmula, tá? Eu vacilei quando botei essa fórmula no meio, mas tudo bem, tá? Então ele está dizendo que o que foi exibido na célula B2, que é zero, pode ter sido gerado por essa fórmula aqui, né? Por essa fórmula aqui. Então, ó, vou botar ela aqui. Maior, maior, deixa eu apagar ali. Ó, igual a maior a um até a 2 e máximo, tá? Aí ele abriu mais um aqui dentro, botou a um e B1, fechou, fechou de fora, menos um, menos um. Vocês querem tentar fazer aí, vocês dois? Enquanto eu pego uma água aqui. Hein, Claudio? Tentar fazer? Tenta aí, bolacha. Enquanto eu pego uma água aqui, rapidão.
E aí, fizeram? Tentaram fazer? Qual foi o resultado? Foi zero mesmo? Tentou, Cláudio? Tentei aqui. Deu quanto? Não deu zero, não. Deu zero não? Não. Natália, fez aí? Tentou? Eu não fiz, não, mas eu acho que é errado. Vamos ver lá. O que é que ele diz aqui? Vamos dar a cor aqui para diferenciar ali. Ó, igual maior. A1 até A2, né? Então, vamos lá. Maior. Maior, né? A1 até A2. Então, primeiro a gente vai ter que resolver isso daqui, beleza? Então, ó. A1 até A2. Até A2. E ali tinha um ponto e vírgula. Então, aqui era um ponto e vírgula aqui. Olha lá, ponto e vírgula aqui, ó. E, vamos lá. Quem é o máximo aí? A1 e B1. Então, A1 e B1. Quem é o máximo? Foi assim que tu fez, Cláudio? Foi, o máximo aí é 2, né? 2, justamente. O máximo é 2, né? Então, ó, eliminamos, né? Eliminamos o primeiro parente. Fechou? De boa? Aí vamos lá. Aí ele diz A1 até A2, né? A1 até A2. Ó, o que é que agora que a gente tem? A1 até A2, só que o segundo maior. Então, A1 até A2, tá? A1 até A2. Quem é o primeiro maior? 3. E o segundo maior, 1. Então, ó. Maior. Não, deixa eu 3 toma. 3 toma, que aí eu já tô eliminando ali, ó. Tinha dado quanto no teu aí, Cláudio? Ó. Eu agora vou eliminar isso aqui, certo? Fazer bem detalhadamente pra gente não errar. Ó. Eu eliminei esse daqui, eu achei 2. Só que aqui tá separado de um ponto e vírgula. Então, o que é que ele tem? Maior de A1 até A2, o segundo maior, tá? Porque quando você achou isso aqui, ele virou o segundo maior, porque tem um ponto e vírgula. Então, A1 até A2, o segundo maior. O primeiro maior é 3, o segundo maior é 1. Então, ó, 1, isso aqui tudo agora. Oi? Explica aí novamente onde é que está esse segundo maior, por favor. Aqui, ó. Vou botar, mudar a cor para diferenciar. O que é que ele diz aqui, Cláudio? Aqui, ó. Quando ele criou aqui essa... Vou botar para cá para tu entender melhor, tá? Ó. Um lado, segundo lado. Tranquilo aí? Aí você vai ter que achar primeiro o que está dentro desse parente aqui. Porque existe um maior fora. Naquela regrinha a gente não resolve primeiro os parentes, depois exponencial, divisão, Isso. multiplicação, não é isso? Pronto. Então a gente vai ter que eliminar esse parente aqui dentro. Certo. Entendeu? Então o que acontece? A1 até A2, eu repeti aqui, ó. A1 até A2. Aí ele botou ponto e vírgula. Então ele disse I. Aí o que acontece? Essa segunda parte aqui, ele disse máximo. A1 e B1. Então tudo isso aqui agora vai valer quem? 2. Porque o máximo de A1 B1 tá aqui. A1 e B1 é 2, o máximo. Ah, agora eu entendi. Então, esse 2 agora virou o segundo maior.
porque ele é separado de uma ponto e vírgula aqui. Uhum. Aí quando ele diz assim, maior de A1 até A2, só que não é simplesmente o maior, é o segundo Maior. maior. Uhum. Aí, ó, A1 até A2, É tá um. aqui. Primeiro maior é 3, segundo maior é 1. Então, 1 menos o 1 que tá fora, ó, 1 aqui fora, 0. É verdade. Então, É, ó, questãozinha correta. eu não tinha me ligado Verdade, nessa. se você não se ligar no detalhe, perde, né? Segundo maior aí. Porque, na verdade, assim, se o cara não prestar atenção, o cara vai botar de A1 até A12, o maior, aí o cara vai meter 3, não é Uhum. isso? O cara vai botar o 3. É. Mas quando ele encontra lá, quando ele encontra aqui, tudo isso aqui agora vai virar 2. Vai virar Uhum. 2. Então, como ele está separado, né? Ele agora ficou com um intervalo e uma condição. Então, o intervalo A1 até A2 e a condição segundo. Então, ele quer o maior na condição de A1 até A2, com a condição de ser o segundo maior. Entendeu? Essa questãozinha eu coloquei ela semana passada lá no pessoal da Salgueiro, né? E aí, meu irmão, foi engraçado que essa questão, as coroas ficaram loucas lá, velho. Um senhor de idade lá, meu irmão. O cara botar na cabeça esse segundo lá, foi problema, viu? Mas no final deu certo. Então, aí deu pra entender? Entendeu, Bolacha? Aí, agora? Gol de bola. Tu tinha achado o quê, Claudio? Menos um, foi? Não, eu tinha achado aqui um valor de número 3. Também três, foi? Beleza. Show de bola. Então, ó, questãozinha correta. Vamos de. Vou pegar aqui. Vamos aqui de 14, né? 14 diz o seguinte, na 14, que um texto ele foi digitado no processador Write da suíte LibreOffice, tendo sido inserido um toque artístico por meio de um recurso do editor, também conhecido e chamado de Word Art. Onde está o bizu aqui? O que é que ele se refere? Ao processador chamado Write, que é da plataforma LibreOffice, tá? E quando ele diz que o toque artístico aqui foi um recurso, né, também chamado de Word Art, ficou errado. Ficou errado. Porque se o processador é Write, da plataforma LibreOffice, o nome disso aqui vai ser Front, Font Work, tá? Vai ser Fonte Work. Font Work, ok? E não Word Art. O Word Art era se ele falasse em pacote Office, Word, mas ele falou pacote LibreOffice, Write. Então, Font Work, beleza? Então, marca aí que tá errado, tá? A 15ª questão diz o seguinte: para se aumentar a segurança do computador, removendo as suas senhas ao acesso ao Windows 10 com as contas da Microsoft, foi desenvolvido um serviço chamado BitLocker. Então, ó, errado. Se a Microsoft lançou esse serviço de remover senhas ao acesso, tá? O nome desse serviço não é BitLocker. E sim o quê? Windows Hello, tá? Windows Hello, ok? Windows Hello. Ah, professor, e para que serve o BitLocker? O BitLocker é uma ferramenta também nativa do Windows 10 que serve para criptografar, tá, os hardwares externos. Então, por exemplo, se você for lá e configurar e ativar seu BitLocker,
Ao você colocar um pendrive, um HD externo, tá? Qualquer hardware externo, ele vai fazer uma varredura. Se ele encontrar alguma coisa que seja suspeita, ele vai bloquear o acesso àquele hardware, tá? Então, essa é a função do BitLock. Então, se ele quer remover as senhas, né? Então, você ativa o Windows Hello, que é um serviço biométrico ou facial. Tranquilo? Então, vamos embora. Diz o seguinte, que uma técnica maliciosa utilizada na internet consiste em alterações do serviço DNS, né, para redirecionar a navegação de um determinado host a uma página falsa. Essa técnica usada pelos hackers é denominada worm. Não, né? Até ficou aqui gravado aqui, né? O nome dessa técnica é farming, tá? E não worm. O worm tem a função de se auto-replicar. O verme, né? Isso é o verme, beleza? Então, quem tem a função de aparecer com páginas falsas, tá? É farming. E quem tem a função de pescar os dados é o phishing, beleza? É o phishing. Então, 16 tá errado aí. Tá bom? 16 tá errado. Aí vem a 17 que diz assim, ó. Vem a 17 que fala assim, que o Word 2010 ele não permite que uma palavra tenha cores diferentes, já que esse recurso é atômico, ou seja, altera por completo a cor da fonte de uma palavra. Vamos lá. Ele cita aí o pacote 2010, mas assim, qualquer pacote que a banca cobrar, que onde diz que não é permitida que uma letra tenha cor diferente, isso está totalmente errado. Totalmente errado. Pode ser o Word 2010, 2013, 16, 19, pacote Office 365, 2003, 2007. Todos os Word de qualquer pacote, você pode, quantas vezes quiser, alterar a cor da palavra. E não necessariamente quando você altera a cor da palavra, como ele diz ali, altera por completo, tá? A cor da fonte por completo. Você pode alterar uma única palavra, uma única letra, depende do que você desejar, tá? Então, o único aplicativo de texto que você não pode alterar a cor chama-se o bloco de notas. O bloco de notas, a cor é preto e sempre vai ser preto. Ele não altera, tá? Assim como lá o Word Art. O Word Art também é um aplicativo nativo que vem instalado, que você também não pode alterar a cor dele, tá? É preto. Mas o Word você pode alterar, sem nenhum problema. Então, questãozinha 17, também errado. Tranquilo? De boa? Aí vem a questão 18 aí, meu povo, que diz o seguinte, que Maria Tereza, ela precisa montar um relatório lá no Excel 2019 e que some o intervalo de celas de B1 até B8, tá? Somente os valores maiores que 40. Aí ele diz o seguinte, que a fórmula que Maria Tereza irá utilizar para obter o resultado seria essa fórmula. Então vamos analisar com calma aí. O que é que diz? Que ele está dizendo que Maria Tereza, tá, precisa montar um relatório e que some o intervalo de célula de B1 até B8. Então, ó, vamos analisar por parte. B1 até B8 tem 2 pontos. Então, ok. Beleza. Ele falou aqui, ó. B1 até B8. Tá lá, 2 pontinhos. Então já começou bem. Aí ele disse que ele precisa o quê? Que ela precisa o quê? Somar. Então, se ela precisa somar os intervalos, soma-se é a fórmula ideal. Também está correto. Então, achei o soma-se, porque ele quer somar. Ele diz que tem um intervalo de B1 até B8, tá 2 pontos, tá tudo sob controle. Aí ele diz o seguinte, só que depois que ele somar os intervalos de B1 até B8, ele quer que some os valores maiores que 40. Então, achou aqui o soma-se,
Achou o intervalo e o intervalo ele tem o quê? E tem uma condição, tá? Então, cada questão que você pegar que fale do intervalo e condição, o intervalo tem que ser seguido de 2 pontos, de fulano até cicrano. E a condição tem que seguir depois de ponto e vírgula. Que aí você lê assim, arroba, soma-se de B1 até B8 e só os valores maiores do que 40. Só que, Natália e Cláudio, tem um detalhe aí, tá? Toda vez que a fórmula falar de soma-se, média-se, tá? Conte-se, toda vez que a fórmula terminar em si, tá? Ele vai te dar o intervalo e o critério. Então, todas as vezes que a fórmula falar em soma-se, conta-se, média-se, terminação se, esse critério, ele precisa, para ele entrar dentro da fórmula corretamente, ele precisa estar entre aspas. Então, quando ele diz valores maiores que 40, maiores que 40. Então, ó, seguiu aqui, ó, as aspas. Então, se ele seguiu as 2 aspas, você marque correto. Se porventura não tivesse essa aspa, você, infelizmente, ia ter que marcar errado. Então, quando ele falar em maior e menor, ele vai dar o critério, né? Vai te dar a condição de tanto a tanto, a condição não, desculpa, o intervalo, e vai te dar o critério. Então, naquela questãozinha lá, né? Maior de A1 até A2, o segundo maior. Note que o segundo maior, ele não tinha aspas. As aspas só vai entrar quando a fórmula se referir em soma-se, conta-se, média-se e assim por diante. Terminou com essa 2 letrinhas, o critério é obrigatoriamente seguido de aspas. Beleza? Fechou? Vamos embora. 19ª questão diz assim. Fica ligado, viu, Nath? Você quer fazer a prova. Se a fórmula falar em se, ó, o critério tem que estar em aspas, beleza? Aquilo? 19ª questão diz o seguinte. Lá no Excel, para você tornar fixo o cabeçalho de uma tabela, ou seja, para você manter visível, né, linhas, colunas, durante a rolagem da página, deve-se percorrer o seguinte caminho, lá na faixa de formatar e depois congelar painel. O que é que ele quer aqui? Que se tornar fixo o cabeçalho de uma tabela. Para manter quem? Visível. Né? Se eu quero manter visível para todo mundo ver, então esse meu visível vai ser o quê? Exibir. Então, se eu quero manter visível, eu preciso o quê? Preciso exibir o que eu quero, né? Minhas condições. Então, quando ele diz que ele quer manter fixo, congelar painel, não vai ser na faixa de formatar, congelar painel, e sim exibir, congelar painel. Beleza? Porque ele disse aqui, ó, que ele quer tornar visível. Se eu quero tornar visível, eu preciso exibir para que as pessoas enxerguem, as pessoas vejam. Então, ó, 19, errado. 19 errado. Entendeu? Dúvidas aí até agora? Tá de boa? Tá tranquilo? Vamos embora. A 20, ela diz assim, ó, que lá no Linux, tá? A 20, ela diz que lá no Linux existe um comando chamado passwd. Ele é utilizado para realizar a troca de senha, tá? A troca de senha das contas de usuários do sistema. Ação que somente pode ser realizada por usuários que tenham determinados privilégios no ambiente para
executada. Então, ó, paz WD, só faltou ele gritar no seu ouvido que era password, né? Faltou um O e um R no meio aqui. Então, ó, paz WD é nada mais nada menos que o password do Windows para trocar as senhas da conta. Para trocar as senhas da conta. Vou apagar aqui. Ok? Então anota aí. Para trocar as senhas da conta, paz WD. Para você ter acesso aos diretórios, tá, do sistema operacional, ou seja, as pastas, o comando é pwd. Então, pwd, você tem acesso aos diretórios. Ok? Diretórios. Tipo, PWD. Até botar ele aqui. Parênteses. Beleza? Parênteses não, em aspas. Então, ó, 20, correto. 21, diz assim, lá no Excel 2013, utilizando-se a fórmula igual 4 vezes 2 mais 3, o resultado do cálculo será 11. Será 11 mesmo? Ou será 20? O que vocês marcariam ali? 11, né? Porque eu tenho que começar multiplicando para terminar somando. Então, 4 vezes 2, 8. Eita, 8 feio danado. Aqui, a canetinha agora falhou. 4 vezes 2, 8. Né? 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Cuidado, que a banca ela pode sacanear. Ela pode botar 20, hein? Então, tá, se o resultado é 20, certo ou errado. E aí os leigos, quem está estudando, vão marcar que tá certo, que é 20 e tá tudo tranquilo. Então, esse vai ficar para trás. Quem não sabe das regras, viu? 21, 22, no caso. Diz o seguinte, que o ícone ou botão ali do Windows 10, localizado por padrão na parte inferior do lado direito da tela do Windows, refere-se à central de ajuda. Central de ajuda. Então, ó, qual seria o nome disso aí? Central de ajuda? Sim ou não? 22. Não. Seria o quê? Era notificação, se eu não me engano. Área de notificação? Central de notificação seria o quê? Acho que é central de notificação. É alguma coisa de notificação. Seria central de ações. Central de ações. Bota aí. Central de ações, não central de ajuda. Beleza? Então, 22, marca errada aí. A 23 diz assim, que servidor é a entidade que administra, tá? Que provê, mantém e oferece um serviço. Por exemplo, Google, a Microsoft, a Vivo, a Claro, são servidores de serviços da internet. Certo ou errado? São servidores de serviços da internet. O que é que você marcaria, Natália? Hein, Natiel? Certo, né? Certo? Vamos lá, vamos ver, né? Servidor é a entidade que administra, provê, que mantém e que oferece um serviço. Por exemplo, a Google, a Microsoft, a Vivo, a Claro, são servidores de serviço de internet.
Pergunta a você. A Google, a Viva, a Claro, a Oi, são servidores ou são provedores? A banca aqui, ó, errou. Provedor de internet, né? Isso, não é serviço de, não é servidor de internet, não. É provedor de internet. Então, ó, essa daí, Claudio, casquinha de banana, viu? Essa daí foi casquinha de banana. Foi. Ó, servidor não, jamais. O Google e o Microsoft né? Ou não? Provedor de serviço. Você não utiliza o Gmail, que é da Google? Você não utiliza o Hotmail, que é da Microsoft? São provedores de serviço. Entendeu? Então, Provedor de ó, serviço e os outros provedores de internet, certo? provedor. Provedor. É uma casquinha de banana, Nath e Cláudio. E se a gente não tiver antenado, uma questão bosta dessa, deixa a gente fora da parada. Então, ó. Servidor não, é provedor. Certo? Então, ó, 23 é errado. 3 errado. 24 diz assim, que a lixeira, ela é uma pasta que armazena temporariamente os arquivos excluídos, que podem ser restaurados enquanto nesta pasta estiver. Geralmente o tamanho de uma lixeira seria 20% do tamanho do HD. Certo ou errado? O que é que marcariam? Certo ou errado? Vocês com certeza marcariam, porque eu nunca citei aqui que era 20%. Eu sempre citei que é 10%. 10% do tamanho do HD. E não 20%. Tá? E não 20%. Já anota aí para não errar nunca mais. Notou aí, Nath? E a 25 diz o seguinte, que em se tratando do sistema operacional do Windows 10, os nomes de arquivos podem ter até 260 caracteres, desde que não incluam símbolos como interrogação, aspas, barras, setas, asterisco, 2 pontos, tá? Então, de fato, para você, né, como ele disse ali, ó, nomes de arquivos, nome de pastas, jamais podem ser salvos com esses símbolos, né? O famoso baseado. Famoso baseado. Ok? Por quê? Porque os arquivos não podem ter barras, aspas, setas, interrogação, asterisco e 2 pontos. Beleza? Então ele diz o seguinte, que se tratando do serviço do sistema operacional Windows 10, o nome de arquivo pode ter até 260. É 260 mesmo? Sim. Por quê? São 260 caracteres porque ele está se referindo a quem? A Windows. Se fosse Linux, se a pergunta fosse em Linux, ele ia ter que colocar ali que a quantidade de caracteres é 255, tá? Então, se fosse Linux, era 255. Como ele falou que era o Windows, é 260 e não pode ter esses caracteres. Então, questãozinha correto. Para fechar a noite. Tranquilo? Cláudio aí, de boa, anotou tudo, Cláudio? Para depois imprimir? Natália? Beleza, anotei. Pronto, beleza, show de bola. Então, meu povo, ficamos por aqui. Natália, eu tô com um materialzinho bom aí de a Polícia Penal do Ceará. Eu vou soltar no grupo, tá? Eu acho que eu solto amanhã. Vou deixar baixando ele. O colega mandou aqui, vou deixar baixando. Tem todas as matérias, viu, Natália? Todas as matérias. Ele mandou o arquivo para mim aqui. Aí eu vou mandar para tu aí. Beleza, Vou deixar aí, porque aí a Amanda beleza. também pega os demais. Beleza? Tá Cláudio, meu certo. irmão. Valeu, Valeu. obrigado aí, viu? Nath, obrigado. Show de bola. Obrigado. Boa noite. E amanhã Até amanhã, estamos se aí, Deus viu? quiser. Valeu, valeu.
Claudinho, meu filho. Valeu. Viu? Show. Forte abraço aí. Valeu. Boa noite a você. Valeu. Boa noite.